Pai, muito obrigado por esta manhã, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Queremos clamar a Ti, Pai, neste momento, para que nenhum ruído, Senhor, nos nossos ouvidos, nenhuma confusão na nossa mente, Pai, deixe, Pai, de nós prestarmos atenção naquilo que o Senhor vai falar conosco. E além disso, Pai, que tudo que for falado, Senhor, venha cair em solo fértil em nosso coração, Pai. Venha nos curar, nos transformar e leva a nossa mente cativa ao seu trono, Pai. Nós abençoamos a vida do pastor Caio neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Irmãos, vocês já pensaram, provavelmente já pensaram essa semana passada, quando começou esse negócio do coronavírus, como vai ser no dia seguinte do arrebatamento? Que confusão que vai dar no mundo? Vocês já imaginaram isso? Apenas pela notícia de um vírus, que segundo os estudos, ele tem uma possibilidade de transmissão muito mais rápida, mas a letalidade, a mortalidade desse vírus, ele é muito menor do que muitos desses outros que nós já conhecemos e já dominamos até por vacina. Eu me lembro, e isso é um dos sinais da volta de Jesus, um dos sinais a disseminação das notícias nessa velocidade é pelo fato da ciência ter se multiplicado. A disseminação física desse vírus é pelo fato de que o transporte se multiplicou. Hoje você vai daqui até a China numa velocidade, num dia para o outro, né, quando há 200 anos atrás, ou há 100 anos atrás, ninguém imaginava como ir para a China, levava às vezes 40, 50 dias de navio para chegar lá. Então, eu me lembrei hoje que houve na Europa uma gripe, chamada gripe espanhola, que matou 100 milhões de pessoas. Imagina, mas não teve uma morte no Brasil, porque ninguém vinha da Europa para cá. Então, nós precisamos prestar atenção que nós estamos vivendo no final dos tempos, e esse é mais um dos sinais. E nós, como filhos de Deus, precisamos aprender a andar no Espírito, que é a mensagem que eu quero pregar hoje. Porque quem é crente em Cristo Jesus vai ser protegido da mesma forma que foram os filhos de Deus quando saíram do Egito. Mas, como bem falou a pastora Raquel, nós não podemos tentar a Deus. Se há uma recomendação para você ter, por um tempo, distância das pessoas, lavar as mãos, ter higiene, tem muitos hábitos que você normalmente não tem, você passa a ter, para que você receba do Senhor a proteção dEle. Quando fui meditar nessa semana sobre esse título que eu falo de andar no Espírito, que é uma coisa que nós crentes precisamos estar sempre prestando atenção nisso e compreender pela palavra de Deus e entender claramente o que significa andar no Espírito. É ficar com aquela auréola de santinho, ficar fingindo que você é espiritual? É isso que é andar no Espírito? Com certeza não. Jesus, no tempo que ele veio aqui como homem, ele tinha necessidade de viralizar as informações, e que naquela época, não tendo internet, a forma que ele viralizou foi através da palavra. Usando esse termo da era digital que nós vivemos. Todas as coisas que Jesus fez, particularmente nesses 3 anos que ele ficou como homem andando no meio daquele povo, tudo que ele fazia tinha um objetivo: de ensinar e viralizar para nós todos tudo aquilo que ele queria ensinar para mim e para você. Essa semana, Deus me fez lembrar aquela passagem em que ele andou sobre as águas. Abra ali no capítulo 14 do livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Eu vou ler do versículo 25 até o versículo 30. E você acompanha comigo essa leitura,
porque há uma quantidade de ensinamento aqui que eu não quero esgotar. Eu quero deixar que o Espírito Santo de Deus, que fala comigo, com você, que é aquele que nos convence, que é aquele que nos mostra como nós, como crente, devemos agir. E principalmente, eu ontem falei no café da manhã lá da vigília, da reunião dos homens, hein? Do Alvorada, desculpe. Obrigado, o Felipe. Existe três, é importante você e eu entendemos isso. Nós estamos numa guerra. O crente que acha que não está numa guerra, ele está querendo procurar sossego. Cada dia mais nós vamos ter guerra. E se você está numa guerra, você pode ficar sem lutar e tomar logo uma bordoada de Satanás. Nós precisamos ter essa consciência clara de que Deus tem nos avisado isso. Nós estamos vivendo numa época de guerra. E quando você está em guerra, você tem três situações, que é o que eu falei ontem, lá no café da manhã do Alvorada. Tem três situações que você precisa pedir ao Senhor para que Ele te revele. Qual é o motivo da sua guerra? Eu quero fazer uma pergunta aqui, se você estiver nessa condição, e tiver consciência que você não está em guerra hoje, levanta a mão. Se você não tem essa consciência, não levante, porque mesmo aqueles que acham que não estão passando guerra, você pode observar que você está passando uma guerra. Todos nós estamos passando uma guerra. Se você tem essa consciência, metade do assunto já está resolvido. Percebe? Porque você fica alerta. O soldado, ele é atingido quando ele está dormindo. O soldado não pode dormir. Então, três situações na sua vida, de batalhas que você está passando, que você precisa pedir para o Espírito Santo te identificar. A primeira delas é você mesmo. Quando você descumpre a palavra de Deus, fazendo alguma coisa que está frontalmente contra a palavra de Deus, e essa forma, muitas vezes o inimigo leva você a entrar numa batalha, mas usando você mesmo com a sua carne. Você precisa prestar atenção, irmãos. Porque quando Deus deu uma maldição para Satanás através daquela cobra, a cobra é o único animal que tem o corpo inteiro rastejando. É o único animal, por isso que Jesus falou, sede simples, para usar a mesmo versículo que a Raquel falou hoje, sede simples como pomba e sede prudente como a serpente. Ele não estava querendo que eu e você fôssemos, a serpente na Bíblia muitas vezes é usada como símbolo de Satanás. Ele não estava querendo que você fosse igual a Satanás. Ele estava querendo que você fosse igual a cobra. O que a cobra tem de percepção? Pelo fato dela passar o corpo inteiro no chão, todas as vibrações, toda a diferença de temperatura, tudo aquilo que acontece pela percepção do corpo dela passando na terra, como por exemplo um incêndio numa floresta, ela percebe antes do que aqueles animais que andam com patas, porque a sensibilidade dela é maior. Então, uma das coisas que Satanás faz é nos levar pela nossa carne, porque a maldição que Deus deu é que ele comesse do pó da terra. E nós viemos, esse corpo que nós temos hoje veio do pó da terra. Portanto, é da carne que Satanás se alimenta. Então, a primeira coisa, se você hoje teve algum ataque satânico, alguma batalha, alguma coisa que você está passando, ou que está passando momentaneamente hoje, presta atenção. Se a sua carne está agindo mais contra a palavra, você tem condição de recusar isso e voltar para a palavra para corrigir isso. A segunda é a de Satanás. Satanás pode criar para você uma batalha, uma coisa, um obstáculo, uma coisa grande. Quero alertar você que Jesus, quando morreu e ressuscitou, naqueles 3 dias que ele, como homem, foi lá no inferno e foi lá no lugar onde estavam aqueles que se converteram antes dele e estavam esperando ele aparecer como uma primícia que iria ressurgir. Ele foi lá e falou assim para Satanás: me dá aqui a chave da morte e do inferno. Então,
não há nenhuma pessoa crente em Cristo Jesus, se não for da vontade de Deus, que é Ele que tem o direito da morte, ninguém vai morrer. Amém? A sua batalha que você está passando por causa de Satanás, você vence pisando na cabeça dele, porque quando você lê o livro de Efésios, ele fala sempre no passado. Nós já ganhamos essa guerra quando Jesus falou, está consumado. E a terceira, essa infelizmente é a mais difícil de você identificar. Você muitas vezes pode estar passando por uma batalha porque Deus quer. E às vezes tem inúmeras razões Deus querer que você passe por uma batalha. Inúmeras razões. Uma delas é te dar maturidade, mudar o degrau de espiritualidade que você está, emprestar um pouco da sua capacidade de suportar batalhas provações que você pode passar para levar alguém a Jesus, ser testemunho vivo. Tem N motivos. Então, tudo isso que eu fiz como introdução é para que nós possamos prestar atenção nessa passagem. Jesus falou comigo e com você através da palavra, falou com os discípulos naquele momento, nos ensinou uma lição tremenda sobre andar no Espírito, literalmente. Versículo 25 do capítulo 14 de Mateus diz assim, na quarta vigília da noite, que é entre 3 e 6 da manhã, ou seja, provavelmente já estava clareando, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Olha só, irmãos, apareceu de madrugada, no meio de uma tempestade. Se você ler um pouco antes dessa passagem, você vai ver que ele tinha acabado de fazer um milagre tremendo, um milagre em que ele trouxe para 5.000 homens, sei lá que multidão era aquela, ele trouxe comida a partir de pães e peixes, pouquinhas quantidades, e ainda sobrou 1 cesto para cada um daqueles discípulos. 12 cestos sobraram, ele tendo alimentado uma multidão como aquela. E onde levaram esses cestos? Provavelmente estava dentro do barco com eles. E eles entraram naquele lago e ficaram ali. Ele falou assim, eu vou orar, eu vou subir aqui ao monte, vou orar, então vocês vão andando no mar. Vão lá, andando no mar não, vão navegando no mar. E ele ficou lá orando a Deus. E quando foi entre 3 e 6 da manhã, provavelmente de manhãzinha, ele começou a andar no mar, andando sobre o mar. Então tinha ali algumas coisas que ele precisava ensinar para mim e para você. Primeiro, o GPS de Jesus, ou o JPS, funcionava, porque ele sabia exatamente onde estavam eles. Eles estavam a longa distância, que não dava para ver, e ele foi na direção daquele barquinho. Segundo, ele estava fazendo uma coisa que era improvável, andando sobre uma coisa que era mole, que era contra a lei da gravidade, ele estava andando sobre as águas. Terceiro, ele escolheu um horário que também era improvável para encontrá-los, de madrugada, no início da manhã. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, versículo 26, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. A reação dos discípulos foi uma reação errada? Não. Faz parte da minha e da sua natureza que temos um corpo que veio da terra, um corpo com pecado, um corpo da carne. Faz parte da nossa reação, porque nós fomos, desde que nascemos, fomos educados a raciocinar, a estar dentro daquela plataforma que eu chamo de plataforma do conhecimento do bem e do mal. É assim que nós reagimos às coisas que eu e você passamos. Então, não é inusitado, como crente, você ficar preocupado com uma notícia como a do coronavírus. Não é inusitado você estar andando, estar navegando lá no meio de um mar revolto, de uma tempestade como estava, quer dizer, não devia ter luz, não devia ter uma luz, a lua, vamos dizer, iluminando aquele lá. Ele estava numa situação de dificuldades mesmo, de tempestade, como muitos de nós estamos passando muitas vezes. E aí Jesus, surpreendentemente, vem andando sobre as águas.
Então não é inusitado, tanto que Jesus falou imediatamente: tem de bom ânimo, sou eu. A partir desse momento, ele começa a trazer à existência aquilo que eu e você ainda não realizamos na nossa mente, não percebemos na nossa mente. Quando ele falou, tem de bom ânimo, sou eu, ele completou dizendo, não temais. Sabe, essa maneira de Jesus fazer comigo, com você, ele continua fazendo até hoje. Ele conhece a minha natureza e conhece a sua. Ele sabe que eu e você somos muitas vezes atacados em batalhas por uma dessas três formas que eu falei. Ou pela nossa carne, ou pelo pecado que vem do pecado, ou pelo Satanás que tem raiva de nós. Irmãos, o crente cada vez mais vai ser atacado por Satanás, porque ele quer levar você com ele. Ele sabe que o tempo dele está chegando ao final. Então nós precisamos ser treinados na nossa mente, no nosso intelecto, não somente no espírito, mas treinado no nosso intelecto, de que a nossa reação, mesmo que ela seja natural, ela deve passar para outra plataforma do sobrenatural. E foi isso que aconteceu com Pedro. Dos 12, o mais ousado, o mais intempestivo, aquele que tinha mais forma de fazer, ele fazia muitas vezes bobagem, mas ele entendeu no espírito. E ele falou assim para Jesus no versículo 28. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro percebeu como pescador, como homem que era acostumado a lidar com o mar, com a água, ele percebeu que tinha um negócio errado ali. Mas quando Jesus falou, não temas, sou eu, ele creu com a palavra de Jesus, ele creu que ele podia andar sobre as águas. Sabe o que é isso, irmãos? Fazendo também um parênteses aqui daquilo que eu falei lá no Alvorada. Tem dois tipos de fé. A fé que Pedro praticou é a fé que eu chamaria a fé em Deus. A Bíblia diz claramente que a gente tem fé em Deus. O ser humano, alguns mais, outros menos, já nasce com fé, mas não em Deus. Eu tenho fé quando eu entro dentro de um avião, de que eu não preciso ser físico, nem engenheiro aeronáutico para saber que aquele bichão grande, tem um homem lá sentado lá na frente, na cabeceira dele, mexendo com uma porção de reloginho lá, ele consegue subir, me sustentar lá em cima e depois descer. Isso não é fé? Isso é uma fé na fé. Uma fé naquilo que nós estamos falando. Nós temos fé, por exemplo, que você lavando as mãos, passando álcool, você não vai pegar o vírus. Mas esta fé é diferente quando você crê na palavra de Deus que diz que nenhum passará por isso quando você é filho de Deus. São duas fés diferentes. Uma é na ciência que diz isso, porque esses 100 milhões de pessoas que morreram na febre espanhola, naquela época, é porque naquele tempo os médicos naquela época não tinham ideia de que só a higiene livraria muitos milhões daquelas pessoas da morte. Bastava eles lavarem a mão. Imagina uma operação que o sujeito abre a pessoa, faz uma coisa, ele não tem um antisséptico qualquer, não tinha sabão, não tinha sabonete, as pessoas devia ser fedida, devia ser uma coisa horrorosa aquilo, não é? Bastava isso. Então a fé que Jesus, que Pedro fez aqui com Jesus, foi a fé na palavra dele, vem. E quando ele creu que na palavra dele falou, tem bom ânimo, sou eu. Aí Pedro reagiu assim, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele estava tendo fé em Jesus. Na palavra de Jesus é que ele estava tendo fé. É dessa fé que eu quero falar. Isso é andar no Espírito. Quando você sai daquela situação que você está em guerra e passa a entender espiritualmente o que está acontecendo, e você crê naquilo que está na palavra, Jesus falou, vem, e ele foi.
O resultado de crer na palavra de Deus fez ele andar sobre as águas. Uma coisa completamente improvável. Uma água que não estava tranquila, era uma água que estava com onda, que sei lá que tamanho de onda que tinha. E ele estava se molhando ali, ele estava indo na direção de Jesus, e ele foi lá encontrar com ele. E é interessante, se você continuar lendo depois, você vai ver que Jesus, quando ele afundou, Jesus deu a mão para ele e puxou ele. E aí também, numa aula de física, ele precisava estar numa plataforma dura, para ele poder fazer essa alavanca de pegar na mão de Pedro e puxar ele aqui. Ele não afundou na água para poder tirar Pedro de lá. Amém? Aí o que aconteceu logo em seguida, no versículo 30? Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Voltou, ele saiu lá de cima e voltou para a terra. Foi isso que aconteceu. Ele parou e falou: nossa, eu estou andando sobre as águas, Jesus está ali, eu estou indo aqui na direção, mas aí ele olhou as ondas, ele olhou o obstáculo, ele olhou o problema, ele olhou tudo aquilo que nós estávamos passando e falou: estou com medo. E aí, o que aconteceu? Ele falou: salva-me, Senhor. Sabe, que Jesus conhece a mim e a sua natureza, irmãos. Então não fica querendo dar uma de super crente, achando que, eu já não eu era assim, agora, sabe, eu estou dizendo para você como pastor, como crente mais velho, como velho crente, como você preferir, eu tenho experimentado isso na minha vida. Sabe, muitas vezes nós queremos transformar um homem que é humano, que é um ser humano, que é um ser falho, numa coisa etérea, numa coisa assim, num anjo que não está aqui para ver. O que Deus quer é que eu e você, como somos, nos transformemos para aprender a andar no Espírito aqui, enquanto nós estivermos aqui. Não é quando você estiver lá no céu, porque quando você estiver lá, você já vai estar na presença de Jesus, você já está fazendo tudo aquilo, então você não precisa mais entender essas coisas. A única coisa que vai sobrar é o amor de Deus, o resto tudo foram ferramentas que Deus deu para mim e para você, para nós termos uma vida agradável com o Senhor. Quando Paulo fala lá no capítulo 12, versículo 2, para nós transformarmos a nossa mente, é para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus não quer que eu e você passemos a vida inteira aqui como um coitadinho, sofrendo, falando só bobagem, pensando só bobagem, e depois, quando chegar lá, nós vamos estar numa boa. Não é assim que Deus fez comigo e com você. Ele quer que eu e você, principalmente nesse tempo que nós estamos passando, no final dos tempos, Ele quer que eu e você sejamos testemunha viva para aqueles que não conhecem a Ele. E fala assim: apesar de você ser atacado por qualquer um desses três motivos, eu estou firme com o Senhor. E a pessoa olha e fala assim: eu quero essa vida. Quando eu estava lá em Petrolina, na beira do rio São Francisco, olhando aquele casal que começou a falar em Jesus para nós, eu olhava para a vida daquele casal e via ele namorando a mulher dele, via ele amando os filhos dele, e eu que já tinha uma mulher bonita como é até hoje, e continuava bonita naquela época, era muito mais, e eu olhava ali e falava assim: mas por que aquele cara tem uma mulher feia, e eu tenho uma mulher bonita, ele ama ela, e eu não estou amando a minha mulher? Percebe isso, irmãos? São coisas, as pessoas olham, aquilo me chamou a atenção, uma coisa que parece boba, aquilo me chamou a atenção, como que uma pessoa dessa está amando a família desse jeito? Eu quero isso, eu estava com inveja daquele amor. Muitas vezes nós estamos passando isso, usando até esse exemplo dessa moça. Nós morávamos numa casa cheia de bênção, no ponto de vista material. Eles moravam numa casa que a empresa deles era pequena, que tinha esgoto na rua. As crianças muitas vezes brincavam no meio do esgoto. E ela um dia perguntou para Deus: Senhor, por que o Senhor está me trazendo aqui? E Deus mostrou para ela
que era por minha causa e por causa da minha mulher. Muitas vezes Deus pega uma pessoa que é madura já espiritualmente e coloca num lugar por pouco tempo, para que ele experimente, e ele seja um instrumento vivo daquilo que eu e você precisamos fazer. É isso que Deus quer que você e eu façamos, irmãos. A fé da alma, esta fé que crê. O empresário brasileiro hoje, ou ontem, num país que tem tanta lei para ser burlada, um empresário brasileiro, se não tiver fé, ele quebra. Pode ser um ateu, mas se ele não tiver fé no trabalho dele, fé na capacidade, na inteligência, ele quebra. Essa fé não é dessa que eu estou falando. Eu estou falando naquela fé em Jesus, que é a fé em Deus, que é a fé na palavra de Deus. E nós cada vez mais vamos ser provados e aprovados nesses últimos tempos. Amém? O exercício do conhecimento, o exercício da árvore do conhecimento do bem e do mal, levou Pedro a ter medo. A confiança na palavra de Deus, de Jesus, levou ele a andar sobre as águas. Você percebe essa diferença? É isso que eu e você temos que experimentar. O que Deus quer que eu e você experimentemos, principalmente eu quero insistir nisso, é que eu e você passamos a compreender como é andar no Espírito. A principal consequência do pecado de Adão e Eva foi destronar o Espírito que habitava neles. Porque a forma de você falar com Deus é pelo Espírito, nós sabemos isso. Você só tem um jeito de falar com Deus, é pelo seu Espírito. Pela sua alma, pela compreensão, sou bonzinho, quero fazer isso, quero fazer aquilo, não leva você a Deus. Deus não sabe ouvir você se não for pelo Espírito. Então, a primeira coisa que você tem que ter é ser crente em Cristo Jesus para ter o Espírito dentro de você. Quando Cornélio, que ainda não tinha o Espírito, fez uma oração e creu na palavra de Jesus, ele já era selado em Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Porque a fé que Cornélio tinha era uma fé em Cristo Jesus, era uma fé em Deus, e Deus olhou isso, e lá na sua onipresença, na sua onisciência, ele compreendeu que aquele era verdadeiramente um filho de Abraão, ou seja, um homem de fé em Deus. Amém? Adão, antes do pecado, se comunicava com Deus através do Espírito. No momento que ele comeu daquele fruto desobedecendo a palavra, ele passou a conhecer o bem e o mal, ele passou a agir, pensando, raciocinando, será que isso é certo? Será que isso é errado? E é isso que acontece na nossa natureza. Quando Pedro olhou aquela situação de ele estar andando em cima, não é que ele pensou, não, ele estava andando literalmente sobre as águas. Mas na hora que ele reparou nisso, a palavra de Deus, essa palavra reparar aqui, dá essa intenção, é de olhar com os olhos e julgar a situação. Isso é natural em nós. O que Deus quer que eu e você andemos no Espírito é andar no sobrenatural. Então, depois do pecado, Adão passou a entronizar no coração dele o conhecimento que reside na alma. Ele não mais falou com Deus do jeito que ele falava, todos os dias. Pedro literalmente andou no Espírito. Agora, Cristo veio para restaurar essa situação. Quando Paulo diz lá no capítulo 8 de Romanos, vou ler o versículo 2, Paulo diz assim, olha interessante isso que Paulo fala, irmãos. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, vou repetir, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Essa é uma declaração peremptória da palavra de que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou do pecado e da morte. E aqui essa palavra morte não é só a morte futura, porque nós já temos vida eterna em Cristo Jesus, mas é a morte daqui agora, porque quem é o autor da morte é Jesus. Portanto, se algum de nós morrer por causa do coronavírus, não é por causa do coronavírus, é por causa de que Jesus falou, agora chegou a tua hora. Percebe isso, irmãos? Então não é por causa do coronavírus, eu estou na mão do Senhor, se Ele quiser me levar hoje, Ele vai me levar. Mesmo que eu fale assim, Senhor,
Não é possível. Eu não posso ir agora, mas se ele falar, vai, vai mesmo. Porque ele sabe o melhor, irmãos. Não, percebe? Não é por causa de uma doença ou de uma peste, porque a peste, ela mandada por Satanás, ela não atinge a mim se Deus não quiser me levar agora. Eu posso ficar com 10 coronavírus aqui que eu não vou morrer. Eu já falei isso e vou falar de púlpito de novo, para que Satanás seja envergonhado. Quando o médico falou que miastenia grave, que é uma doença que ele me classificou que eu tinha, e eu estou usando o verbo corretamente, ele disse, essa doença não tem cura, ela é pior que o câncer. Olha que palavra demoníaca. Eu saí de lá e falei, senhor, o senhor quer me levar agora? Eu preciso fazer um monte de coisa ainda, o senhor sabe mais do que eu, o senhor já me comunicou isso. Então essa palavra não veio do Senhor, essa palavra veio do demônio, e eu então te repreendo na autoridade do nome de Jesus, está amarrado. E vocês acham que eu tenho miastenia grave? Eu tenho jeito de ficar com pitose como eu fiquei? Com os olhos fechados assim? Deus é bom, irmãos. Deus é poderoso. Quando, para nós enfrentarmos essa tempestade que tem vindo sobre o mundo, irmãos, nós precisamos andar no Espírito, aprender a andar no Espírito em Cristo Jesus. É por isso que Deus está, muitas vezes, permitindo coisas, lutas, para você despertar, para você ficar atento às coisas que Ele quer falar comigo, com você. É o nosso espírito que se comunica com Deus, não é pela alma, pelo entendimento, pela nossa razão, pelos nossos direitos. O nosso coração se comunica com o conhecimento do bem e do mal. O nosso espírito se comunica com Deus. Agora, Hebreus 4, 12, o autor de Hebreus, que ninguém sabe ainda certamente se é Paulo, porque tem muito do estilo de Paulo, mas pode ser um outro discípulo de Paulo que escreve complicado. Ele fala no versículo 12 do capítulo 4 de uma forma interessante, para você compreender como que eu e você, na prática, e eu sou um engenheiro, o engenheiro precisa entender que 2 mais 2 são 4. E eu, toda hora que eu olho para o Evangelho, eu olho dele de uma forma prática. O Evangelho, quando ele não é prático, ele é muito etéreo, é muita coisa, você está praticando religião. E nós precisamos aprender no Espírito aquilo que Deus faz comigo, com você, para andar segundo a vontade dEle. Jesus, quando andou sobre as águas, Ele escolheu aquele momento mais inapropriado, escolheu um momento da tempestade. Quando Ele fez tudo, era para ensinar para mim e para você. Portanto, aprenda dessa passagem isso. Então, o autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 2, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eficaz quer dizer o que eficaz? Tem 2 palavras que os executivos aprenderam nas suas aulas de... Né, Alexandre? Eficiência e eficaz. Eficaz aqui é para dizer uma coisa que funciona. Então a palavra de Deus funciona, é viva e funciona. E como é que ela age? Mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos compreender essa palavra aparentemente complexa de que o autor de Hebreus pôs aqui. Ele usou uma figura de uma espada de 2 gumes, ela corta nos 2 sentidos. E ele divide o que você está pensando na alma do que você está pensando no espírito. Eu uma vez vi uma discussão de dois membros, 2 crentes, um de uma denominação, o outro de outra. Tem uma denominação evangélica que confunde alma com espírito. Por incrível que pareça. Ele acha que alma e espírito são a mesma coisa. E a palavra de Deus mostra claramente, inclusive no original grego, são 2 palavras diferentes, para não ter dúvida de que a alma é uma coisa e espírito é outra coisa.
Aqui ele está mostrando que quando a origem da sua preocupação, a origem da sua ação, a origem da sua reação àquelas lutas que você está passando, sejam contínuas ou instantâneas, a origem dela pode ser na alma, como pode ser no espírito. Você quer ver um exemplo, então, para exemplificar melhor isso? Jesus, quando chegou no templo, no final do tempo dele, que ele estava aqui nos 3 anos, quando ele chegou no templo e viu aquela pouca vergonha de comércio que tinha no templo, ele pegou um chicote e, pelo Espírito, ele reagiu e derrubou tudo. Essa é uma raiva santa, se a gente pode dizer assim. Você percebe a diferença? E é a mesma reação que nós, quando estamos guiando o carro no meio do trânsito, soltando um palavrão quando o sujeito se fecha? Claro que não. Nós precisamos compreender a origem das nossas reações, irmãos. E aqui a palavra de Deus diz que a forma de você entender isso é pela palavra. A palavra traz luz sobre nós, daquilo que eu e você estamos fazendo. Primeiro, Pedro confiou na ordem, na palavra de Deus, na palavra de Jesus. Vem, Pedro. Descendo do barco, ele andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Por causa disso, irmãos, Pedro experimentou o domínio do sobrenatural, que é andar sobre as águas. Isso é uma coisa tremenda. Sobre uma lei natural da gravidade. Tem uma lei da gravidade que, se eu pular aqui, e se isso aqui tivesse 1000 metros de profundidade, eu ia morrer. Essa é uma lei, ela me puxa. Pedro sabia disso intuitivamente, ele não precisava ser um físico, ele era um pescador, mas ele sabia disso. E ele experimentou o domínio do sobrenatural sobre uma lei natural, que era o que Jesus estava fazendo todo o tempo. 1 João capítulo 5, no versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Essa palavra viver em pecado é ficar peripatel, ficar girando em torno do pecado. Você pode, nesse momento, por causa de algum motivo, por causa de uma palavra dura, por causa de uma situação, por causa de um acidente, pode por qualquer motivo você pecar. O que quer dizer pecar? É errar o alvo daqui, ó. Errar o alvo é hamartia, a palavra hamartia em grego é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Você tem um alvo aqui, amar uns aos outros, e tá uma opção de coisa. Mas aqui a palavra de Deus diz que sabemos que aquele que é nascido de novo, eu e você não podemos ficar peripatel no pecado. Mas aquele, aqui está com letra maiúscula, deixa eu ver se está ali, está com letra maiúscula. Aquele que nasceu de Deus o guarda. Jesus é aquele que nos guarda. E o maligno não lhe toca. Outra declaração peremptória da palavra: aquele que nasceu de Deus, Jesus nos guarda e o maligno não nos toca. É uma declaração de Deus para mim e para você. Agora, você pode crer, como Pedro confiou na palavra vem, ou você pode não crer e afundar. No mesmo momento, uma pessoa experimentou as duas situações, de andar na fé e andar no conhecimento do bem e do mal. Amém, irmãos? O versículo 19, ele termina dizendo, ele reafirma: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, essa é a esperteza de Satanás. Do mesmo jeito que ele convenceu a Eva, que convenceu Adão, até hoje ele age dessa forma conosco. Ele não mudou, ele continua fazendo a mesma coisa. Ele traz você para o governo que ele manda. Porque a palavra de Deus disse aqui agora que ele jaz no maligno, o mundo jaz no maligno. Então, o pecado, uma das consequências do pecado é que, além de Adão experimentar, andar agora na alma, no conhecimento do bem e do mal, ele perdeu o domínio, a autoridade sobre essa terra. Quem manda nessa terra hoje, nesse sistema, nesse cosmo, que é a palavra grega, quem manda nesse sistema, quem administra, é Satanás. É isso que a palavra de Deus diz. Então,
que Satanás faz para mim e para você que andamos com duas alternativas, ou a alternativa do pecado ou da carne, ou a alternativa do espírito? Ele traz você para o domínio dele, onde ele sabe administrar. Quando ele falou com Jesus, lá na tentação dos 40 dias que ele estava fazendo jejum, ele queria que Jesus adorasse a ele para ele ser dono do mundo. Mas é uma bobagem, né? É isso que ele quer fazer comigo e com você. A carne, irmãos, e o sistema desse mundo é do conhecimento, do raciocínio, dos pensamentos, da nossa alma. Ela reside no conhecimento do bem e do mal. A palavra nos ensina em várias passagens a andar no Espírito. Então eu vou ler o capítulo 4 de João, estou terminando, versículo 23 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, quando Jesus estava falando ali com a mulher samaritana, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se você quer aprender a adorar a Deus, você tem que andar no Espírito. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é Espírito. Ele de novo falou isso. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus está nos dando novamente, irmãos, a autoridade que foi transferida por Adão a Eva e a Satanás. Versículo 18 do capítulo 28 de Mateus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então não é, olha de novo, o tempo do verbo é no passado. Ele já nos deu autoridade através de Jesus Cristo, nós temos autoridade sobre esse sistema, desde que eu e ele andemos na regra do Espírito. É simples dessa forma, porque se o diabo traz você para o sistema dele, você perde a guerra, porque ele é o administrador desse sistema. Mas na hora que você sai desse sistema da mão de Satanás e vai para o sistema de Jesus, Jesus já nos deu autoridade e diz que ele tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra, sobre as leis da física, sobre a lei da gravidade. Ele anda sobre as águas quando ele vai ao seu encontro. Apocalipse 1, versículo 17, no final do versículo 17, ele diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. E ele continua nos amando, porque ele morreu por mim e por você pelo amor dele. Sofonias 3,17 diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Quando eu e você tomamos a iniciativa de andar no Espírito, que é uma coisa sobrenatural, alegra o Senhor, irmãos. Lá na guerra com os sírios, quando o Israel estava lutando, Eliseu teve uma passagem tremenda, que eu gosto demais, lá em 2 Reis, capítulo 6, o versículo 14 a 17, diz assim: então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ele tinha um auxiliar, Eliseu tinha um auxiliar, e ele saiu para fazer uma espionagem ali, e ele olhou, quando ele viu aquilo, quando muitas vezes eu e você olhamos do lado e falamos: mas Senhor, o que está acontecendo? Está cheio de gente morrendo por medo. Foi isso que o moço viu, ele estava olhando isso. E aí ele foi falar lá com Eliseu: o que faremos? E ele respondeu: não temas. Aqui já não era Jesus, era um homem como eu e você. Eliseu estava enxergando isso pelos olhos do Espírito. E ele falou: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que ele veja.
Essa é a minha oração para a minha vida e para a sua vida, irmãos. Abra os olhos do Espírito para você ver aquilo que está acontecendo ao nosso derredor com relação a sermos filhos de Deus, irmãos. É isso que Deus está falando para mim e para você hoje. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Se você continuar lendo essa passagem, você vai ver que durante a noite eles se mataram uns aos outros. Acabou a guerra sem ninguém fazer nada. É assim que Deus quer que eu e você persistamos em andar no Espírito, irmãos. Nós temos que entender essa forma de exercer essa autoridade pelo Espírito. Cada vez mais Deus vai te dar essa oportunidade. Não pelo conhecimento, nem pelo entendimento da nossa alma. A alma é onde reside todas as nossas virtudes e todos os nossos defeitos. Se você reage por uma situação pela alma, você vai ter que entrar num outro tipo de lição que Deus vai te ensinar. E quando você não aprende essa lição, Ele faz de novo, seja nessa igreja, seja noutra igreja, seja na sua casa, seja na empresa, seja no seu trabalho, seja onde for. Deus vai fazer você aprender essa lição. E se você não aprende, Ele não muda a página, viu, irmãos? Então, presta atenção, se tudo aquilo que eu e você estamos passando nesses últimos tempos, é para que eu e você possamos subir um degrau. E João 14, 12, eu quero terminar, quero que você apague essa luz aqui, irmãos, porque eu vou fazer uma oração hoje poderosa. Você crê? Aquele que crê vai andar sobre as águas. Os outros 11 ficaram no barquinho lá, olhando as 12 cestas de pão que eles estavam na mão. Eles estavam vendo aquilo lá que tinha acabado de acontecer, eles não compreenderam. Somente um daqueles 12 compreendeu. Irmãos, eles tinham acabado de passar por um milagre sobrenatural tão grande quanto aquele de andar sobre as águas. Somente um, que era Pedro, ousado, ele tomou a iniciativa, ele andou, ele pagou o mico de pular do barco e afundar, em vez de andar sobre as águas. Mas ele experimentou, diferentemente dos outros 11, coisas sobrenaturais. Versículo 12 do capítulo 14 de João diz assim: em verdade, quem disse isso foi Jesus, portanto ele está aqui agora, porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria ali. Então Jesus está aqui agora, e eu posso chegar para Jesus e falar assim: o senhor falou isso aqui, está escrito aqui, o senhor falou, então eu creio. Assim como Pedro falou, vem, ele falou para Pedro, vem, e Pedro creu e andou sobre as águas. A palavra de Deus nos diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, em Jesus, fará também as obras que eu faço, e as outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. Agora, olha o motivo que ele está dizendo isso. E tudo quanto pedides em meu nome, Jesus falando, a fim de que o Pai... Isso farei, e a tudo que pedir em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus não precisa aparecer, irmãos. Ele não precisava aparecer, ficar andando em cima do mar. Ele queria ensinar para mim e para você essa nova dimensão, que é a dimensão do Espírito. Então aqui ele está dizendo que quando você pede uma coisa impossível aos olhos dos homens, na alma nossa, ele vai fazer porque ele quer glorificar o nome dele, o nome do Pai no Filho, que é nele. Ou seja, ele é um só, ele é o próprio Deus, que agora ele já está lá, ele é o próprio Deus, irmãos. E se pedir-lhes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você crê isso, irmãos? Eu quero orar com você, então. Não é por mim, eu estou fazendo aquilo que Pedro fez. Se há alguém aqui que tem algum tipo de enfermidade que foi decretado, como foi decretado para minha filha um dia, que foi decretado para mim um dia, que creia que Deus
pode fazer, vem à frente aqui que eu quero orar por você. Eu vou ficar aqui em cima, vem correndo, irmãos, vem correndo. Se tem alguma enfermidade aqui que foi decretado, ó, você está com uma enfermidade, eu vou orar porque Jesus está aqui agora. Então não é a minha oração, mas é o Senhor Jesus Cristo que quer fazer um milagre na minha vida e na sua vida. Eu estou testemunhando do milagre que Ele fez na minha vida, e eu vou te dizer aqui agora, que Jesus se alegra muito quando você dá esse passo de fé, e crê de que Ele pode fazer todas as coisas. Pai amado, eu quero colocar cada vida que está aqui hoje na sua frente, Pai. A sua palavra diz isso, eu acabei de ler, Pai. Assim como Pedro creu na sua palavra falando vem, a sua palavra diz que tudo aquilo que nós pedimos em nome de Jesus a Deus, Ele faria. E cada um daqueles que está aqui agora agiu como Pedro agiu, Pai. Pela sua palavra, eles tomaram a iniciativa e desceram do seu lugar e vieram aqui à frente crendo que o Senhor pode fazer. Portanto, Pai, nessa ousadia que Pedro teve um dia, que nos trouxe até agora essa notícia, Pai, eu quero, na autoridade do nome de Jesus, repreender esse espírito de enfermidade que cada um daqueles que estão aqui hoje tem. Satanás, você não tem poder sobre a vida de nenhum deles, porque a palavra de Deus diz que Jesus, o próprio Messias, levou sobre si todas as nossas enfermidades. E portanto eu creio na sua palavra, Pai. Eu creio, eu repreendo esse espírito de enfermidade que sai agora no nome de Jesus. Todas essas vidas que estão aqui vão experimentar uma transformação, um milagre tão grande como aquele milagre que Pedro experimentou de andar sobre as águas. Saia agora no nome de Jesus. Saia agora no nome de Jesus. Eu te ordeno, Satanás, você não tem poder da morte, nem poder da doença, porque a palavra de Deus também nos afirma no livro de Isaías, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Portanto, nenhuma dessas enfermidades pertence a nós. Saia em nome de Jesus. Vamos sentar, irmãos. Vamos sentar e creia na palavra. Vocês já estão andando sobre as águas. Eu quero também orar, Senhor. Deus me mostrou aqui, irmãos. Há uma forma de Satanás destruir o seu ministério, sabe qual é? Divisão. A palavra de Deus nos ensina que o diabo veio para matar, roubar, destruir, para transformar a sua vida no inferno. Se você tem algum tipo de problema de relacionamento, seja qual for, eu não quero expor ninguém, mas qualquer tipo de relacionamento com qualquer pessoa, seja da sua família, seja do seu irmão, seja de gente distante que você nem conhece direito, mas que te magoou, vem aqui à frente agora que eu vou orar e eu vou envergonhar Satanás. Vem aqui. Se o seu patrão está te perturbando, se o seu vizinho está fazendo alguma coisa, nós vamos amarrar esse demônio, porque há um demônio, irmãos, há um demônio que quer tirar a cada um de nós da presença do Senhor. Ele quer fazer com que eu e você, ao invés de estar nos preocupados com as coisas de Deus, estamos preocupados com buscar do Espírito a resposta, ele faz com que eu e você experimentemos uma coisa de viver sem ser agradável. Venha mais para frente, venha mais para frente. Pai, obrigado, Jesus, porque o seu Espírito me mostrou isso logo no início do culto. Obrigado, Senhor, porque o seu Espírito me mostrou que havia aqui pessoas que estavam sendo atacadas. E nós identificamos isso nessas 3 formas. É claro que nós não podemos ser atacados por Deus numa situação dessa, porque Deus é amor, Deus é misericordioso. Portanto, só sobraram 2 formas de sermos atacados pelo Satanás: ou pela nossa carne, ou porque ele mesmo traz palavras demoníacas usando pessoas para nos atingir.
E eu quero aqui então, na autoridade que Deus me deu, porque o Espírito Santo me mostrou que havia muito mais gente com esse problema do que enfermidade. E eu quero repreender, portanto, no nome poderoso de Jesus, toda obra maligna, toda confusão, toda divisão, toda aquela palavra maldita que foi dita hoje, ou amanhã, ou ontem, ou qualquer tempo que nós experimentamos. Eu repreendo na autoridade do nome poderoso de Jesus e expulso agora no nome de Jesus. Saia por aquela porta todo demônio que está trazendo algum tipo de divisão, algum tipo de mágoa no coração, alguma coisa que traga raiva para nós, alguma coisa que traga raiz de amargura. Sai agora no nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Tome posse disso, irmãos. Jesus estava na cruz, irmãos, estava na cruz quando ele falou assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão estava morrendo. Aí você pode falar, mas ele era Jesus. Estevão estava morrendo apedrejado e Paulo estava presente antes de experimentar a salvação. E ele olhou para o céu, ele viu o trono, ele enxergou para onde ele estava indo e ele falou a mesma palavra que Jesus falou: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Inclusive esse perdão foi sobre Paulo, que experimentou depois uma conversão genuína e transformadora. Irmãos, preste atenção naquilo que Satanás tem feito na minha e na sua vida, usando terceiros ou usando a sua carne. Não permita que você não tenha essa vida transformada. Jesus é amor. O amor de Deus, ele cobre multidão de pecados. Quando Paulo falou para nós transformar a nossa mente, é para nós passarmos a analisar isso que eu falei hoje aqui, irmãos. Analisar como é que está acontecendo a sua vida e a minha vida, para que eu experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Pai amado, obrigado, Jesus, por esse tempo que passamos na sua presença, pelos louvores, pela adoração, pela palavra, Pai. Que o seu Espírito possa continuar falando conosco hoje, Pai. Que ele traga à existência aquilo que nós está lá no inconsciente nosso, que nós nem conhecemos. Que ele traga aquilo que nós possamos entender, para nós podermos pedir perdão ao Senhor, reconhecer, Senhor, pelo seu Espírito, qual é a batalha que nós estamos experimentando, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado através da nossa vida. Eu repreendo, portanto, toda obra maligna na vida de cada uma dessas famílias que estão aqui representadas. Mesmo aqueles que não estão aqui fisicamente, mas que fazem parte de uma família, e eu quero declarar bênção sobre medida em todas as áreas que o Senhor tem prometido na sua palavra, Pai. E eu creio na sua palavra, eu creio naquilo que o Senhor tem falado, Pai, para essa igreja Batista Manaim, para a honra e para a glória do nome de Jesus. E que a graça de Deus, que o amor de Jesus e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós hoje e para sempre. Vão na paz do Senhor. Boa semana para vocês.